Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo este vídeo, porém eu quero aqui pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal do Professor Gugu e hoje é a aula de Sociologia. Nessa aula nós vamos falar da indústria cultural, matéria essa destinada ao segundo ano do ensino médio, especificamente ao segundo ano do Colégio Liceu, que eu aqui mando e deixo o meu fraterno abraço. Vamos estudar aí como esses pensadores Adorno, Horkheimer, eles começaram aí, são grandes expoentes dessa chamada indústria cultural. E se começou, como eles eram expoentes da escola de Frankfurt, eles começaram essa pesquisa assim e uniram para a criação deste instituto de pesquisa chamado Escola de Frankfurt e consolidou em 1931 e com isso surgia a base dos ensinos e dos pensamentos modernos do século XX, para a gente ter essa noção, essa ideia da chamada teoria crítica, a teoria que concentraria a crítica ao iluminismo, ao capitalismo, à revolução industrial e a tudo aquilo que ficou para trás, aquilo tudo que era moderno, considerado moderno, agora já começa a ter uma nova visão, um foco mais pautado aí a Nietzsche, então recente pautado a psicanálise de Sigmund Freud. Então, nesse primeiro momento, os nomes que mais se destacaram, ficam conhecidos como a primeira geração da escola Frankfurt, foi Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Max Brunner e Theodor Adorno. E esses dois, os mais lembrados, como eu falei, expoente. E isso muito foi uma base crítica também. Durante o nazismo, eles sofreram algumas perseguição, como também Hannah Arendt. Então é a filosofia do século XX. Buscaram refúgio aí com o nazismo, porém eles sempre colocaram para nós e sempre colocou a disposto a chamada dialética do esclarecimento. Isso considera uma das teorias e a base principal dessa chamada teoria crítica aí das ciências sociais, né? Então, com isso, esse fenômeno ele foi se avançando e a tecnologia da racionalidade junto com uma reflexão humana mais teórica e desemborcada com a barbárie do começo do século XX, começou assim, tendo essa noção como razão de instrumento. Naquela época, olha, é muito importante, a mídia, palavra significa meio, no caso, meio da comunicação, a mídia, era composta pelos jornais, era composta por rádio, pelo cinema, por cartas, né, que vinham. E como esses veículos de comunicação se passaram adiante, fazer um modo de fazer arte, de ser artístico, como música, pintura, fotografia, texto, isso para entretenimento, até mesmo para busca de conhecimento do público, a ideia primária de amplitude desse público, a ideia de disponibilizar maior o acesso à população, começou assim, a ser necessário que fosse feita uma forma de análise de facilitar que isso chegasse à população, para chegar à população chamada massa. Isso, com certa forma, se sentiria mais motivado o artista, o artesão, o fotógrafo, o pintor, e no meio de um cerne mundo capitalista, surge daí a chamada indústria cultural, que é a matéria que nos fala isso. E que isso se trata, indústria cultural? Trata daqueles espectadores como massa, anulando a sua individualidade. Né? Ela supõe que todos são iguais perante a mesma coisa, todos são iguais perante aquilo que eles estão adquirindo de conhecimento, e nivela é, e essa indústria nivela por baixo as diferenças das classes sociais, né? E principalmente as diferenças das classes intelectuais. Isso tudo oferecido a partir da ideologia dominante. Aquilo que está dominante perante a sociedade vai ser a influência para ela aí. Então é tipo esses influencers aí que tem no Instagram, esses famosinhos aí que tem canais. Então eles
são crentes naquela ideologia de que são dominantes ao tempo e eles são influências àqueles que são dominados, né? Então, essa é uma razão de instrumentação dessa massa, pois cria tecnologia, a partir disso a disseminação, a informação, a satisfação dos desejos, mais básico fazer com que não possa fazer uma cultura com uma boa qualidade, e sim uma cultura com baixa qualidade, adentrando a massa, adentrando a população e todos ficando conformados. Isso é chamada indústria cultural. Então, até uma crítica ser feita por esse processo. Então, isso quer muito se dizer que a indústria de massa é muito aquilo que entra sem um pouco de qualidade, sim, nas casas, né? Então, esse conceito aí de uma produção comum, de uma produção sendo que é apenas uma concepção de fazer arte por fazer cultura por fazer e utilizando das técnicas capitalistas. Então, é isso tudo aqui, é tudo aquilo que nós estamos vendo nos dias atuais, entenderam? Mas dessa maneira, a gente também tem que olhar com um olhar um pouco crítico também, que isso reproduzindo de forma padronizada, como muitos estilos musicais aí, eles possuem pelo menos cores ou estilos diferentes, mas o padrão ele é sempre o mesmo. E o objetivo sempre maior é do lucro e da manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura de massa pode ser uma manobra para que a população seja mantida presa a uma ideologia dominante. Então, gente, essa origem aí, como também utilizada aí por muitos, ela não pode legitimar alguns interesses. A gente tem que olhar a cultura de massa. Cabe vocês gostar ou não gostar, porém a gente tem que ter um olhar crítico a essa cultura de massa. Então, olha aqui, os objetivos é o lucro e o pensamento dominante. E assim a cultura passa a ser uma manobra para que a população seja mantida aí para aqueles que estão dominando, para aqueles que estão totalmente estando totalmente no estado maior de poder, né? E então não existe qualidade no consumo, ela se encontra sempre a serviço daqueles que têm a necessidade de lucrar, então há sempre a necessidade dos interesses de alguém maior e aquele que está por baixo, aquela massa que está sendo inserida nessa indústria, ela não tem lucro, ela não tem nada, então ela apenas vai reproduzir todas essas características. Então, qual que é as características dessa indústria cultural? É lucro, sim, o lucro é a finalidade, né? Que é uma das características, né? Padronização dos gostos, né? Então, os interesses sempre tem que estar conforme o consumidor quer, então tem que ser padronizado. Massificação dos produtos fáceis para serem consumidos e o produto ser homogêneo. Então, semelhante, filme semelhante, música semelhante, muda apenas pouca coisa. Então é isso, gente. Então vamos olhar para essa massa, para toda essa massa e essa indústria cultural, tá? Um beijo do professor Gugu e fiquem em paz.